programa falando do Santa, porque o CEO do clube, Pedro Henriques, ele tem muito a falar sobre o planejamento do Santa Cruz para 2026, porque a gente já falou tanta coisa. O campeonato começou muito cedo, já foram muitas críticas, já teve troca de treinador, Santa já tem um outro que está provisório no comando técnico do time. Muita coisa já aconteceu, muita crítica sobre contratações. Então, o CEO do clube, o Pedro Henriques, ele se dirige para a torcida tricolor. Em relação à montagem do elenco, as pessoas precisam lembrar também, e essa é uma responsabilidade nossa, que o clube, ele mantém contratos. A gente tem diversos atletas sob contrato desde o ano passado. A gente fez a avaliação. Alguns atletas não renovaram o contrato, outros atletas que tinham contrato não estavam interesse. A gente buscou outros clubes, mas esse não é um movimento tão fácil de se fazer. Além disso, a gente não tinha a maior robustez de departamento de futebol. É um departamento bem enxuto. A gente tinha os diretores estatutários, tinha o Arlen Menezes. E só. A gente tem um analista de desempenho, que é o Paulo Henrique, o Paulinho, que é um grande profissional, mas ele só. Agora a gente já está, inclusive, robustecendo esse departamento, estamos buscando dar mais recursos para que o Santa Cruz tenha uma maior facilidade de acessar o mercado e uma maior assertividade nisso. Na semana passada chegou um analista de mercado novo, certamente o nosso departamento de comunicação vai fazer toda essa comunicação. Também integramos o analista da divisão de base, o André, para robustecer e nos auxiliar tanto na parte técnica quanto na parte de mercado, todo esse departamento, porque, veja, obviamente que quando a gente vai ao mercado, a gente tenta buscar as informações para minimizar a margem de erro. Mas quanto mais recursos você tem para ir a esse mercado, quanto mais softwares, quanto mais analistas, quanto mais profissionais, menor a margem de erro. E, efetivamente, a gente sabe que a gente não tinha todos esses recursos. E dentro dessa realidade, o que é que se utiliza? Se utiliza o conhecimento de quem está dentro da equipe, os relacionamentos, as informações que se busca e se obtém. A explicação do Pedro Henriques em relação à questão interna, analista de desempenho, que puxa de um lado, que tira da base, que coloca aqui, algo interno do Santa Cruz, que talvez nem seja de tanto interesse assim por parte da torcida. O que a torcida quer é o produto final. E o produto final das contratações do ano passado para esse ano foi ruim. Quer ver só? Pedro Henriques falou sobre jogadores que têm contrato em vigor do ano passado para cá, não foi? Ele falou nesse ponto. Verdade. Tem jogador com contrato muito longo. E que eu não sei até agora por que foi feito isso. Felipe Alves, até 2029, já é um veterano e com contrato até 29. Qual a explicação para isso? Né? Mas não era nem nesse ponto. Eu só estou levantando mais uma de que isso a torcida gostaria de saber. Né? A torcida gostaria de entender por quê um contrato tão estendido com um jogador que já tem uma idade avançada e que acabou no ano passado não dando resultado. Mas vamos lá e prestem atenção. Por que Matheus Melo não está nesse grupo? Por que Thiaguinho não está nesse grupo? E por que João Pedro não está nesse grupo? Se são jogadores ativos do Santa. Eles pertencem ao Santa. Onde é que esse trio tem um nível mais baixo do que Matheus Regis, Quirino, Robinho, 3x3, né? Onde é que Matheus Melo, João Pedro e Thiaguinho rendem menos do que esses três que eu citei aqui? É desse tipo de explicação mais direta, mais prática que o torcedor está necessitando. Se saiu um analista lá, se ele puxou da base para cá, é coisa interna do Santa, eu volto a dizer, mas que interessa a parte interna. Tem coisa que só interessa lá internamente. O produto final, que é o jogo, que é o rendimento do time, aí é que a torcida quer a explicação. E por enquanto não veio transparente, não. Por enquanto, não. Deixa eu falar da Tiger, que tem mais um pouquinho. O Henriques continua conversando com a galera tricolor. Vamos acompanhar mais um trecho. Olha, eu entendo perfeitamente a insatisfação do torcedor e a angústia. Eu acho que nós precisamos ter um contato mais constante. E não é a mesma coisa falar via imprensa. Eu acho que é importante a gente ter esses momentos aqui. É algo que a gente vem conversando internamente. A gente precisa estabelecer uma rotina de contato, porque assim, só com esse contato o torcedor vai se sentir parte desse processo de mudança.
De fato, temos problemas, na verdade. O Santa Cruz tem problemas nas mais variadas áreas, e a capacidade de melhorar esses problemas passa muito por investimento, né? A gente tem a intenção de incorporar a equipe de marketing, por exemplo, né? Estamos conversando já há algum tempo com parceiros para a gente poder trazer mais pessoas para trabalhar, né? A gente tem hoje, o Santa Cruz é um clube associativo, a gente tem diversos diretores estatutários. Esses diretores se dedicam ao clube, mas têm as suas limitações de tempo, né? Não sendo remunerados, eles têm que ganhar o dinheiro deles. Então, assim, não estou, mais uma vez, não crio desculpas para ninguém. Eu sei que cada um faz o seu melhor e quer o melhor para o Santa Cruz. Mas, com uma equipe em full time, digamos assim, isso tende a melhorar. Para isso, naturalmente, a gente também precisa de dinheiro, de investimento. E eu não vou ficar aqui choramingando as nossas pitangas, porque todo mundo sabe as dificuldades financeiras que o Santa Cruz passa. A imprensa fala rotineiramente dessas dificuldades. Qual é a nossa função? Tentar resolver. Tratar com parceiros. Por exemplo, nós temos um parceiro comercial que tivemos reuniões recentes que ele está disposto a investir em incorporar, digamos assim, a nosso departamento de marketing, trazer profissional, ajudar no investimento de possíveis ações de marketing para melhorar o plano de sócio, para fazer novas ativações, trazer receitas novas. A gente precisa de uma agressividade maior na atração de patrocinadores também. Tudo isso é uma realidade, mas a gente também precisa lembrar que nesse período de transição e nessa conversa a quatro mãos, como sempre falam os investidores, como sempre fala o presidente, tudo precisa ser conversado e isso às vezes gera uma burocracia um pouco maior, mas que todo mundo está se esforçando para que esse momento seja ultrapassado. Ano passado, eu não sei se eu disse isso em coletiva, mas certamente já disse em alguma oportunidade. Bom, Pedro Henriques trocando uma ideia com a galera do Santa. Pedro Henriques trocando uma ideia com a galera do Santa. O Tricolor está emprestando um atleta, um ativo da base. Está saindo do clube por empréstimo. O Santa informa que o zagueiro Zé Antônio é uma cria da base Coral, integrante da equipe Sub-20, foi emprestado ao Corinthians. Prazo de 1 ano, não tem cessão de direitos econômicos, sem a cessão dos direitos econômicos, que seguem reservados ao Santa. Ao final do período de empréstimo, será realizada a negociação dos direitos econômicos, então ou vende, ou então o jogador volta para o Santa, e aí vamos ver se vai render uma grana para o Santa Cruz. É claro que todo mundo torce que ele se dê bem, que ele vá bem, para que o Santa Cruz possa fazer uma negociação e arrecadar, ganhar uma grana, né, com Zé Antônio. Boa sorte para o menino, boa sorte para o garoto, que ele vá bem lá jogando pelo time do Corinthians. Iranildo, vergonha essas contratações do Santa. Só gostei do lateral esquerdo, que fez a melhor partida dele, Alex Juan, e gostei do zagueiro. Zagueiro é Janson? O resto é horrível. Iranildo falou. Não, homem, tu esqueceu de Patrick Alain. Faça isso não. Mas o resto, tô com você. Contratou mal. O Santa Cruz contratou. O Santa Cruz tem um time pior do que o da D. Pronto. E o da D já não era essas coisas. O Santa subiu de divisão e caiu de nível. É fato. O Santa Cruz subiu de divisão, era para melhorar o time, aí caiu o nível do time. Foi um negócio incrível que os caras conseguiram fazer. Incrível. Eu estou sabendo que tem gente lá dentro do Arruda, atenção, que está botando a culpa em Marcelo Cabo. Ele tem o percentual de culpa dele. Mas o treinador não manda no clube, não. O treinador diz, eu quero fulano, cicrano, beltrano. Tem pessoas acima dele. Não tem? Tem pessoas acima dele. Essas pessoas vão dizer, me explique por que esse? Por que esse? Me explique, com números, com atuações recentes, porque Matheus Gézes há muito tempo que não joga bola, não é verdade? Então vá. Pode ser que a gente contrate, se couber, né? No orçamento a gente contrata. Agora, me explique como é que é, né? Por que a gente precisa? Para dar encaixe no time se os caras estão rendendo. Não é assim não. Então, eu estou sabendo que tem gente lá dentro que bota a culpa, né, toda em Marcelo Cabo, que foi embora. Não é bem assim. Não é bem assim. Só mais um aqui, já já a gente volta com a interatividade. Fernando De Luca. Boa tarde, Carlos. O Santa precisa de jogador. Os gols vêm no andamento da performance do jogador. Boa sorte para ele. Abraço.
possível contratado, Fernando, Heron. A gente pode fechar aqui, já eu volto com o YouTube, tá? Heron, vê bem. É o que eu acabei de dizer. Mas e o passado recente do cara? Precisa de atacante. Meu Deus do céu, o que o Santa mais precisa é de atacante. É o setor do time que mais sofre. O último setor que eu iria pensar em contratar para o brasileiro, por exemplo, seria o meio-campo. Acho que o Santa se vira no meio de campo. Patrick Alain e o William tem que ser titular na Série C. Balotelli, indispensável no meio de campo. A cabeça de área, eu gosto do Pedro Favela, mas admito que o Gabriel Galhardo joga mais vertical. Pedro Favela, gosto, mas os passes do Pedro Favela são muito mais laterais, falta ele ser mais incisivo para sair jogando. Então, meio de campo é o que o Santa menos precisa. Ataque é o que mais precisa. É o que mais o Santa necessita contratar. Agora, veja só, né? O cara tem participação na segunda divisão do Japão. Não estou aqui contestando por jogar na segunda divisão japonesa. Os caras têm grana para levar para lá, para jogar na segundona de lá. Mas em 54 jogos, 2 anos, o cara fez 7 gols. Aí venhamos e convenhamos. Ah, mas o atacante tem outras funções. Meu irmão, mas o atacante tem que fazer gol. Né? Tem outras funções, mas também tem que fazer... Faça a conta. Faça a conta. 3,5 gols por ano. Não é assim, né? Bora para a matemática? 3,5 gols por ano. Vai ajudar mesmo? Sério? Vai ser outro Jô, não? Lembra do Jô? Que o Santa Cruz trouxe o Jô? O Jô chegou aqui e disse, Jô, vem cá. E aí, velho, tuas características como atacante? Disse, olha, eu não sou de fazer gol, não. Ali mesmo na coletiva eu dizia, amigo, o aeroporto fica ali, na Embiribeira, pega o beco e dispara. Por favor, né, gente?